Meetings being live streamed. Acho que tá tudo certinho. Hoje vai ser uma zona. Hoje vai ser para confundir a cabecinha de todo mundo. Mas vai ser bom, vai ser bom. Confia na jornada e vamos. Então, cadê? Caraca, me perdi, é muita aba. Pelo amor de Deus. Achei. Maravilha. Então, 51, acho que é isso mesmo. Vamos que vamos. Raga dirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutana sheshan otsukya mohara tidanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Vedana e Samhitas no canal do Vida Vedana no YouTube. Meu nome é Matheus. E hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 7, o Anarakshadhyayam, com a gente parou aqui no shloka número 51, se eu não me engano. Eu acho que na aula passada eu não anotei onde é que eu parei. Aí eu estou partindo pela minha lembrança de que eu parei aqui mesmo. Eu acho que é isso, tá? Vai ser legal, porque ele vai fazer uma transição agora no Anaraksha. E essa transição dele, que o Vagbhata faz no Anarakshadhyayam pela metade do capítulo, é muito Charaka Samhita de fazer. Vocês vão entender quando a gente chegar lá daqui a 23 anos. O Charaka, ele faz muito isso. Ele diz que o capítulo vai ser sobre brócolis. Aí no meio do capítulo ele começa a falar sobre o sentido da vida, a Atma e os antepassados dele. Aí você fica... Tipo, era sobre brócolis, Charaka, o capítulo. O Vagbhata, ele não faz tanto isso, mas às vezes ele faz. E aqui ele vai fazer. Porque o capítulo é de Anaraksha, o capítulo é sobre a segurança dos alimentos, segurança alimentar, Virudahara e tal, e aí ele vai fazer uma quebra no meio do capítulo e vai enveredar por um caminho que ninguém esperava. A não ser que você já tenha lido o capítulo, você não estava esperando que ele ia mudar de assunto, né? E aí depois vocês me julgam, mas eu venho de uma tradição, entendeu? Eu venho de uma tradição milenar de mudar de assunto no meio da pergunta e no meio da resposta. Não é que o Mateus adora falar de coisas que não tem nada a ver no meio da parada, é que eu tô aqui, sou guardião de uma tradição, entendeu? Isso aqui não é bobeira, não tô brincando aqui, entendeu? Eu tô guardando uma tradição milenar de autores e vaidyas que não seguem o fio da meada, que eles viajam na maionese, e o coitado dos alunos e do público tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. Então, vocês vão ver isso acontecendo hoje, em tempo real, e eu ainda vou confundir a cabeça de todo mundo só porque é quarta-feira. Então, vamos que vamos. O shloka número 51, ele diz o seguinte: Atyanta sanidhananam doshanam doshanatmanam ahitar doshanam bhuyo navidvan karta marhati. Esse vidvan é isso mesmo. E aí, beleza, né? Então ele vai começar suave, ele está continuando. Você que está olhando está pensando, isso tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Isso aí tem a ver com o que ele está falando antes. Então ele está falando de alimentação, ele agora vai continuar falando sobre, né, sobre os hábitos, né, bons hábitos e maus hábitos, né, coisas salubres e coisas insalubres. Então, vamos ver, né? Primeiro, atyanta, né? Atyanta, atyanta significa excessivo, né, de alguma coisa que é demais, né? Atyanta é demais. Isso aqui é um sandhi chato de fazer, porque você pode ler sani, e aí você vai por um lado na tradução, ou você pode ler, se você vai ler sani, você tem que ler dhananam, ou você vai ler sat nidhananam, e aí muda a tradução, tá? Eu tô lendo sat nidhananam, mas não vai fazer muita diferença no final, porque o contexto ele te salva. Tá? Eu vou explicar para você o que isso significa daqui a pouco. Doshanam é o Shasti Vibhakti Bahuvachana, todos os doshas, tudo que gera desequilíbrio, né? Não os doshas Vata Pitta e Kapha, mas tudo, né? A palavra dosha em sentido amplo aqui, né? Tudo que pode gerar desequilíbrio para você. Dushanat é o Panchami Vibhakti. Então, é isso, é por meio dessas coisas, né? Dushanat Manam, o maná, né? Essa palavra maná, pode ser maná, mas eu acho que é maná, né? O maná significa desejo, né? Significa apego, né? Eu já vou explicar o que isso significa, eu só traduzindo porque ela é confusa, essa frase ela é meio... Esse shlokinho aqui ele é meio enroladinho, tá? Então, Dushanat Maná é por meio do apego às coisas que geram desequilíbrio, por exemplo.
né? Unidhana significa depositar alguma coisa, segurar alguma coisa, né? Vocês conhecem o nidhana, né? Que é a causa das coisas. E o sani também, a palavra sani, ela significa sat, né? Quando a pessoa não está tão legal, a mente está meio deprimida, ou ela está também em desespero, né? Está meio triste, alguma coisa assim. Vou jogar um monte de significados, depois eu vou dizer o que eu acho que isso aqui está dizendo, tá? A Rita e Rido Shanam, então duas palavras, né? Rita é saudável, né? A Rita é que não é saudável. A Rita e Ri é o Trutya Vibhakti Bahuvachana, um modo instrumental plural aqui. Então, por meio de, né, coisas que do Shanam, que geram desequilíbrio, que não são saudáveis para você. Bhuyaha, bhuyo significa se tornar alguma coisa, né? Esse aqui é o verbo, né? Bhavati também, né? É o ser, né? O verbo ser em sânscrito que está declinado aqui para bhuyaha. Então, bhuyaha, né? Com o longo, é quando a coisa está se tornando alguma coisa, ela está virando alguma coisa, né? Na é o negativo. Vidwan, karta mahati. Então, mahat, né? Mahat ou mahati é algo importante, algo muito grande, né? Kartu vem da raiz kr, que significa fazer alguma coisa, que deriva a palavra karma, por exemplo, né? Karta, kartu, karma, vem tudo mais ou menos da mesma raiz, e é isso. E Vidwan é o conhecimento, né? Vid, Veda, Ayurveda, Vid. É isso aqui, ó. Vidvan. Vidvan tem a ver com essa coisa do conhecer, né? Com o conhecimento, com a busca do conhecimento. Então, a palavra Vid é a raiz da palavra Veda, que é a raiz da palavra Ayurveda, né? Então, tá aí para vocês. Então, o que esse negócio significa? É muito embrulhado, tá? Ele não está sendo, ele está sendo bem poético aqui. Ele falou, mãe, queria ser poeta quando eu crescesse. Ela falou, tá bom, meu filho, vai estudar medicina. Aí ele fez os dois, né? E aí ele pirou aqui, escreveu um livro para vocês inteiro, que não é fácil de ler, né? Então, é isso. Então, atyanta sanidhananam, doshanam dushanatmanam. Então, quando você usa coisas que não são coisas, não é você, na verdade, né? É uma pessoa que é inteligente, né? Uma pessoa que tem uma mente legal, uma pessoa que é muito sábia, talvez, né? Uma pessoa que é muito sagaz, ela tem um conhecimento legal, mas ainda assim, né? Ele usa algumas coisas, né? Algumas coisas que não são boas. Do Shanato Manam, ele pode ter alguns apegos, de repente, algumas coisas que não são boas, que geram desequilíbrio. E aí, essas coisas, a Rita do Shanam, elas são, parece que a pessoa faz elas o tempo inteiro. E aí elas são insalubres para o corpo da pessoa, né? Bhuyahana Vidwan. Então, você não deveria você não deveria deixar essas coisas virarem um hábito, né? Porque senão, atyanta sanidhananam, elas vão bagunçar o seu corpo muito, né? Então, é mais ou menos assim. Se a pessoa ela usa coisas que não são tão saudáveis, e a gente está falando de Virudhara, de Rita, de Arrita e tal, e aí a gente falou na nossa leitura passada sobre a ideia de Okasatmya, né, também, que, né, ele meio que deu uma aliviada na barra da pessoa que faz coisas erradas, né? Ele disse, olha, se você faz muitas coisas erradas, você meio que se acostuma, né, com aquelas coisas erradas, e elas não produzem um efeito tão negativo assim no seu corpo. Né? Se você está habituada com comida gordurosa, se você faz muita atividade física, se você é jovem, né? Você é capaz de aguentar esses hábitos que são negativos. Aí aqui ele faz um contraponto. Ele diz, olha, mas né, você que tem esse apego com essas coisas, né, do Shanat Manam, você tem um apego com coisas que geram desequilíbrio para você, parece que ele está dando um aviso de cuidado, né? Bhuyaha na vidwan karta mahati. Cuidado para isso não virar uma grande causa de problemas para você, né? Então, se você é uma pessoa que está consciente, que está presente, toma cuidado para quando você usar coisas que não são tão boas para você, que isso não faça parte da sua vida, digamos assim. Porque isso aí vai gerar um monte de problema para o seu corpo, né? Ele bota a palavra dosha tipo umas 3 vezes no mesmo shloka, né? 3 vezes.
Então, é como se ele estivesse dizendo, né? Eu entendo que você vai, de repente, fazer algumas coisas, mas se você é uma pessoa consciente, toma cuidado para essas coisas que não são boas não virarem hábitos muito sólidos para você, porque você vai se ferrar. Ele não fala que você vai se ferrar, né? Mas você vai, tipo, não é bom, né? Não vai ser bom para você. Então, toma cuidado para você não deixar isso aí virar um hábito, né? Então, você fez uma coisa que não era legal, tipo, levanta para cair de novo, basicamente. Eu não sei como é que eu vou escrever isso aqui no meu comentário, mas é mais ou menos isso, entendeu? Porque ele acabou de te dar uma permissão muito grande para você fazer o que você quiser, porque você vai lá, eu digiro gordura, eu faço atividade física, eu estou acostumado a comer porcaria, então eu posso fazer qualquer coisa. E aí parece que o guru meio que passou a mão na sua cabeça e falou assim: tudo bem que você é o Batman, mas tipo, pega leve, porque você vai se ferrar, entendeu? Então, evita fazer coisas que você sabe, né, que geram desequilíbrio, que não vão ser benéficas para a sua saúde, que são maus hábitos, né? Evita com que essas coisas se sedimentem, né? Com que elas virem um hábito, digamos assim, com que elas virem um hitairi do Shanama, um hábito que você faz, uma coisa que, na verdade, acaba gerando desequilíbrio para você. É mais ou menos isso. É um joguinho meio embrulhado, tanto que ele é bem comentado, né, pra caramba. Deixa eu ver se o comentário ele tá falando alguma coisa aqui. É porque ele tá fazendo um link com o que a gente leu antes, né? Aquela coisa da insalubridade, você poder se adaptar à insalubridade, né? E aí você pode, né, falar, eu estou acostumado com uma insalubridade, então com um negócio que é ruim, mas aí eu posso fazer outra coisa que é ruim. Só que aí você vai somando coisas ruins. E a ideia do Viruddhara também é um pouco essa, né? Você falar, Matheus, isso é muito da mente humana, né? Sabe a pessoa que está tentando parar de fumar? Aí, se ela beber, ela fuma, porque o álcool puxa o cigarro, né? Ou se ela está tentando parar de tomar café, mas aí ela fuma e o cigarro puxa o café, ou o café puxa o cigarro, ou né, um hábito bizarro puxa o outro hábito bizarro, né? Que a pessoa está tentando parar. E aí o que ele fala é assim, é tipo um Viruddhara de hábitos, na real. Porque você está fazendo um hábito que já não é legal para você. Então você vai se sentir super-homem, você vai querer fazer outro hábito que também não é bom para você. Então, os dois hábitos ruins separados já são ruins. Se você começar a juntar hábito ruim, aí o negócio vai virando uma bola de neve. É óbvio que vocês que estão aqui agora, 19 pessoas, a galera que está online, vocês não fazem nada dessas coisas. Mas é para vocês aprenderem, né? Com os samhitas, porque tem outros seres humanos, provavelmente tem um amigo do seu amigo, tem uma pessoa que você já ouviu falar, né? Que faz, né, hábitos que são ruins para a saúde. Não vocês, que são, não, são estudiosos de Ayurveda, né, de acordo com os samhitas, vocês não fazem nada disso. Mas tem os réis mortais, né, pessoas que realmente, né, pessoas que têm hábitos ruins. Eu sei que, né, tipo, Matheus, como, por exemplo, o quê, né? Porque eu nem ouvi falar de que pode-se ter hábitos ruins na vida e tal e tal. Mas, enfim, você sabe, né? Se você jogar no Google hábitos ruins, é capaz de você encontrar um ou outro que algum amigo de um amigo seu faz, né? Então, ele está te pedindo, por favor, não fica acumulando um bando de hábito ruim na sua vida. Porque tu vai fazer um, aí você vai sentir, nem me faz tão mal assim. Aí tu faz dois, aí tu faz três, aí tu faz quatro, tu faz cinco, aí daqui a pouco a casa cai e aí você não sabe, né, por quê. Então, ele está meio que dando um último puxão de orelha antes dele mudar de assunto. E aí ele vai lá e ele muda de assunto em grande estilo, porque não tem nada a ver. Quer dizer, tem tudo a ver, mas não tem nada a ver, né? Então, deixa eu tirar minha pausa daqui primeiro. Eu não posso esquecer de botar a pausa no final da aula de hoje, porque eu esqueci da última vez, quase me perdi. E aí ele continua, né? E aí no shloka número 52, ele diz o seguinte: Aharashayana brahmacharya yuktya prayojitaihi shariram dharyate nityam agaram mivadharanaihi. Então ele tipo mudou de assunto, basicamente. Ele desplugou o assunto. É que ele está falando de alimentação, né? E aí é como se quando vocês vão lendo os samhitas, vocês têm que imaginar que tem um guru na frente do discípulo. E que o discípulo, algum discípulo levantou a mão aqui. Porque não faz sentido ele mudar, ele viajar na batata assim, entendeu? A pessoa tem que ser muito louca para perguntarem para ela sobre um negócio e ela começar a falar sobre outras coisas que não tem nada a ver.
E, sabe, só professores que são completamente desgovernados e tal é que fazem um negócio desse. O pessoal pergunta sobre Gui, aí ele está explicando sobre Atma Devijnana, né? Tipo, não faz sentido nenhum, né? Ninguém faria isso em sã consciência. O Vagbata, ele não faria também. Então, provavelmente, depois que ele deu esse puxão de orelha nos discípulos e falou, eu falei para você que tem hábito que é Oka Satmi, aquilo tudo, mas não vai ficar perdendo a linha aí nos hábitos negativos. Aí, de repente, um discípulo, eu estou viajando aqui, mas eu acho que foi isso, né? Levantou a mão e falou assim, Guruji, entendi tudo que você falou sobre alimentação, sobre os Virudahara, sobre o que não pode, sobre rabanete, sobre tudo isso aí que você falou, e é só a alimentação que importa na vida? Então, a Ayurveda é pura alimentação, porque tem que entender, a gente acabou de vir do capítulo 5, que foi só sobre líquidos, né, e bebidas, aí a gente leu o capítulo 6, que foi sobre os alimentos todos, aí ele começa o capítulo 7 falando sobre misturas de alimentos. Quer dizer, nessa altura do campeonato, o discípulo está achando que está fazendo a faculdade de nutrição, né? E ele levanta a mão e fala assim, desculpa, guru, mas é só alimentação? E aí o guru fala, não é só alimentação. Ahara, Shayana, Abrahmacharya. Então, tem 3 coisas que são muito importantes. Tem 3 coisas que você precisa conhecer e que são, digamos assim, 3 pilares da sua saúde. A gente chama isso de Trayopastamba, né? Os 3 pilares que sustentam a saúde humana. E aí aqui ele vai dar uma virada na tua cabeça, porque é uma observação do Trayopastamba que não é o Trayopastamba clássico, digamos assim. E a gente se apega às palavras e fica batendo nelas, né? Então agora a galera fala os 4 pilares do Ayurveda. Não é do Ayurveda, não tem 4 pilares no Ayurveda. Os 3 pilares às vezes mudam. Quais são os 3 que ele fala aqui? Primeiro deles, Ahara, a alimentação. Ficou claro que a alimentação é importante? Já passamos 3 capítulos falando de alimentação, né? Então, parece que já ficou claro que a alimentação é importante. Shayana, o sono é importante. Isso aqui é um sinônimo da palavra nidra, né? Nidra. Então, o sono, Shayana, é muito importante. E tão importante quanto eles é a Brahmacharya. A Brahmacharya. A Brahmacharya significa não seguir o Brahmacharya. Mas aí você fala, cara, Matheus, você fez um capítulo inteiro do Dinacharya que ele fala de Brahmacharya, da importância do Brahmacharya no Dinacharya. Como é que ele está falando aqui de Abrahmacharya? A palavra Abrahmacharya, o comentarista deixa bem claro o que significa Abrahmacharya. Então, nos comentários, né, desse Joaquim aí, deixa eu pegar ele aqui para eu não falar da minha cabeça. Ele fala Ahara Anapana Seva. Então, ahara são os alimentos e as bebidas. Então, quando eu falo ahara, eu não estou falando só de comida. Ele fala annapana seva. Shayana, swapna. Swapna é outro nome para nidra. Sono. Isso está claro. Aí ele fala abrahmacharyam strina seva. Strina é stri, significa mulher. Strina seva é quando você aproveita a companhia de uma mulher. Como esse texto foi todo escrito para homens, né, ele é um texto de uma perspectiva, né, machista, aquela coisa toda que a gente já sabe, então ele escreve para homens que estão se formando em medicina. Então ele fala, sexo é a companhia de mulheres, tá? Façam o recorte que vocês quiserem aqui, 1.500 anos atrás, a gente podia entrar todo numa questão de gênero, mas eu não acho que é necessário. Ele está falando sexo, Abrahmacharya, aqui nesse contexto significa sexo. Então, os 3 pilares da saúde, na verdade, que ele está colocando aqui para você, é ahara, alimentação, nidra, sono e sexo, e atividade sexual. Então, e aí ele continua, né? Ele faz o comentário de fazer mais algumas explicações, mas aí eu vou traduzir aqui para você. A gente não precisa dele nesse momento. Então, Ahara Shayana Abrahmacharya. Então você tem aí, além da alimentação, que eu estou batendo aqui para caramba aqui, né? Estou falando na voz do guru, né, do Vagbata. Estou falando para você a beça aqui da importância da alimentação, mas não é só a alimentação que você precisa se preocupar. Né? Tem outras coisinhas mais que você poderia se preocupar e que vão afetar a sua saúde. E está tocando o interfone. Eu espero que alguém consiga atender. Barará. Se você usar eles, né, prayojana e ri, prayojita e ri, esse prayojana, a palavra prayojana,
esse cara aqui, ó, Prayojana, que é a raiz do Prayojita e Ri, Prayojita significa a origem, a causa de alguma coisa, né? Então, a causa... Gente, não dá, eu estou com muita janela aberta e eu não estou conseguindo nem navegar as minhas próprias janelas. Calma aí, preciso diminuir alguma coisa, senão eu vou ficar completamente ensandecido aqui, não vai dar certo. Calma aí, isso aqui vem para cá, e é tela em sânscrito, e é um monte de coisa que eu tenho que revisar de texto, Deus me livre. Pronto. Então é isso. Se você, né, usar essas três coisas, se você usar a comida, usar o sono e usar a atividade sexual, né, de maneira saudável, né, é isso que está embutido aqui, né, yuktya. Yuktya é de maneira yukti, né, de maneira inteligente. Yuktya. Yuktya. Yukti significa inteligentemente, de maneira racional. Então, se você se valer desses três pilares de maneira racional, Prayojita Hi, ele é a causa de Shariram Dharyate, ele é a causa de uma boa manutenção de Sharira, do corpo humano. Dharyate é a base do que a gente fala dos datos, né? Os datos, Dharya, Dharu, Datta, significa manter, sustentar alguma coisa. Então, você faz Shariram Dharyate, você sustenta um bom funcionamento do corpo humano por uma utilização racional, Yuktya, de Ahara, Nidra e a Brahmacharya. Então, eles três são a causa de uma boa sustentação do corpo humano. Nityam Agaram Iva Dharanaihi. Então, da mesma maneira que a casa... Agara significa uma casa, né? A casa onde você mora. Agaram Iva também, a casa também, Dharanaihi, é sustentada pelos seus pilares Nityam, sempre. Então, da mesma maneira que a casa ela é mantida, né, de forma estável pelos pilares, pelos dharana da casa, né? O dharana da casa são os pilares da casa. Então, uma casa é mantida de pé por causa dos pilares da fundação da casa, é mantida de pé durante um longo tempo, Nityam. Shariram Dharyate Prayojitaihi, o corpo humano também é mantido como causa, né? A causa da manutenção do corpo humano é uma utilização racional dos alimentos, do sono e da atividade sexual. Então, ele fala do Traya Upastambha diferentes aqui. Ele botou a sexualidade como um pilar da saúde. O que é interessante, porque tem muita gente que pega lá no capítulo 2, quando a gente estava lá no capítulo 2, quando isso aqui tudo era gramíneas, vocês me lembram falando que Brahmacharya não é celibato. A ideia de Brahmacharya não é celibato, mas a ideia de Abrahmacharya é atividade sexual. Por isso que confunde a cabeça das pessoas. Porque como é que ele ia no capítulo 2 dizer que você tem que fazer Brahmacharya, quer dizer, você tem que não fazer sexo, e aí no capítulo 7 ele fala uma boa utilização da atividade sexual é a base do funcionamento de um corpo humano saudável. Aí você cria um problema entre os dois, mas não tem problema nenhum. No capítulo 2 ele fala de Brahmacharya, como você seguir, né, as normas, as regras que te alinham, os hábitos, né, o teu dia a dia tem que estar alinhado, né, com o fluxo do cosmos, do universo. E aqui ele está falando especificamente de atividade sexual. Mas vocês entendem, talvez, agora um pouquinho melhor por que eu peguei isso aqui e transformei em movimento silêncio. Porque confunde muito a cabeça das pessoas. E quando eu falo de alimentação, sono, movimento, silêncio, é mais claro, né? É mais óbvio. Aí quando eu falo de Brahmacharya de um lado, Abrahmacharya do outro, sexo é bom, aí a galera fica louca e vai para o carnaval. Aí eu falo, mas você tem que respeitar o outro. Aí a pessoa fala, mas respeitar como? Até as formiguinhas. Não, formiguinha eu não gosto. Aí fica uma zona. Aí eu falo, tá bom, mexe o seu corpo então, porque se ninguém está se mexendo mesmo, a gente passa o dia inteiro sentado, então movimento e silêncio. Vamos sentar um pouco para observar? Em vez de eu te dizer o que o cosmos espera de você, senta e observa aí. Né? Então, eu meio que simplifiquei esse negócio e fiz lá os 4 pilares da saúde, que está todo mundo já cansado de saber, né, hoje em dia. Mas veio daqui. Veio principalmente, se vocês pararem para olhar, da confusão que os Vaidyas têm na faculdade, isso é uma confusão. Na faculdade de medicina, isso é uma confusão. Entre o capítulo 2 e o capítulo 7, que é uma confusão que eu acho boba, tipo, que não é confusão nenhuma, mas que na Índia, quando você estuda isso aqui, a Brahmacharya, atividade sexual,
Strini Seva, do tipo, você vai, né, se encontrar com uma mulher. Então, vocês precisam entender isso, cara. Na Índia é muito louco, porque você, principalmente onde eu morei no interior de Gujarat. No Gujarat, a maioria dos meus colegas tiveram um casamento arranjado pelos pais. A maioria dos meus colegas de faculdade. E a maioria deles não tiveram casamentos arranjados durante a faculdade. E eles não namoram. Então, você está numa sala com um bando de médico que nunca transou na vida, por exemplo. São pessoas de 18, 19 anos que nunca deram um beijo na boca. E a professora está falando de sexo. E ninguém sabe, entendeu? E aí, tipo, tem um brasileiro na turma e, sabe, tá tudo errado, entendeu? É muito bizarro. Ninguém está entendendo o que está acontecendo ali. E então gera uma confusão. E na comunidade, né, na sociedade mais tradicional indiana, a ideia de que sexo vai ser uma coisa, né, que é importante para manter a saúde é tabu. Na Índia, eu não sei como é que está agora o sistema de saúde lá, o sistema de educação lá, mas o fato é que quando eu estava morando na Índia, o governo proibiu a educação sexual nas escolas. Tinha uma matéria, né, que era Sex Ed, eles aprendem educação sexual. Quando eu estava lá, o governo suprimiu a educação sexual. Então, a criançada, adolescentes e tal, não tinham ideia do que era. E em casa também não se fala. Então, você tem uma sociedade que não sabe isso aqui, basicamente, o que é essa sexualidade, entendeu? E é muito louco. Você ter aula de ginecologia, por exemplo, e ter rotação de ginecologia com um bando de médico que não tem a menor ideia do que é, entendeu? Ou obstetrícia. É muito louco. Acho que é difícil de explicar até o que é a realidade de você ter uma turma de 40 médicos, a maioria, de repente, que nunca teve, né, nenhum tipo de experiência sexual, mas educando a população em termos de obstetrícia, por exemplo, de como é que se faz um bebê, entendeu? Teoricamente. Então, é muito doido. E aí, quando você entra com um pilar de sexualidade, né, que é o Brahmacharya, isso buga a cabeça de todo mundo. Buga a cabeça de todo mundo. Porque lá é muito tradiça. Se vocês acham que o Brasil, às vezes, é muito tradiça, eu acho que é. Cara, a Índia é muito tradiça. Você casa com a pessoa que seus pais escolheram, em grande medida, pelo menos no interior de Gujarat ainda é assim, e você passa a vida inteira com aquela pessoa, basicamente. E se ela tiver, tipo, bafo, é isso. Que é isso que você ganhou aí. Você saiu sorteado, foi isso que sortearam. Então, é bem bizarro, mas é isso que é, né? Então, é isso que gera muita confusão na cabeça das pessoas, essa ideia de Brahmacharya. Por isso que eu simplifiquei os 4 pilares da saúde. E aí, né, o guru, coitado, ele não aguenta mais falar de alimentação. Aí ele continua, ele faz um meio esloquinha, temos tempo ainda? Temos. E ele diz assim, Aharo varnas tatra 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 chavakshate. Então ele fala, cara, eu já falei muito de alimentação. A palavra tatra significa aqui, ali, antigamente falariam acolá, né? Em inglês eles falam here e thither. É tipo aqui e lá, né? Então, ahara, sobre alimentação, varna, varnataha, né? Varnata significa que já recebeu uma pintura. Então, varna é o aspecto externo de alguma coisa, mas é como em português, isso é bonitinho porque a tradução fica parecida. É como se ele dissesse assim, eu já pincelei a respeito disso. Em português a gente não usa a palavra pincelar, do tipo, você pode falar sobre isso? Eu já pincelei isso aqui ou ali. Então, a palavra varnata significa exatamente pincelar, é quando você pinta alguma coisa. Mas ela também significa explicar, né? Então, varnata, então sobre alimentação, varnata, eu já expliquei. Tatra, tatra, tatra. Ele falou, tipo, 3 tatra. 3 tatra. Tipo, eu expliquei aqui, eu expliquei ali, e eu ainda vou explicar lá. Quer dizer, eu já expliquei, eu estou explicando e eu ainda vou explicar mais. Você ainda vai encontrar mais de alimentação. Vakshate, vaksha é você falar, né, alguma coisa. Então, eu já falei essa explicação sobre a alimentação nos outros capítulos que já passaram, nesse capítulo que a gente está, e ainda vai voltar mais sobre a alimentação no futuro. Mas, sobre os outros, a gente ainda não falou muito. E a gente vai falar. E aí ele começa. Né? Ele começa com Nidra, que não tem nada a ver com o capítulo 7. Mas se você estiver procurando para entender sobre Nidra na perspectiva ayurvédica, sobre sono, você tem que ver aqui no Anarakshadhyayam, que não está escrito, tipo, não está dizendo que é a alimentação e o sono, mas ele mete o sono aqui no meio. Tá? E não é muito Vagbata fazer isso, é muito Charaka. Isso é a cara do Charaka, fazer um negócio desse.
E aí ele começa. Segunda metade do shloka número 53, primeira metade do 54, ele diz o seguinte: Nidrayatam sukham dukham pushti karshyam balabalam poshata klibata agnanam jivitam nacha. Então ele vai falar tudo que acontece com você por causa de Nidrayatam. Nidrayatam, Nidra é o sono. Então, o teu tempo de sono, né, a qualidade do teu sono, é responsável por uma série de questões na sua vida. Entre elas, só Sukham e Dukham. Então, a tua felicidade e o teu sofrimento, eles dependem do sono. De cara, né? Ele não precisava ter falado mais nada, mas ele continua falando, ele vai explicar com muito mais cuidado. Pushti Karshyam. Pushti Karshya. Ele está usando pares, né, aqui, de antíteses, né? Então, Pushti, deixa eu só botar o bindi, porque senão eu não consigo dormir. Pushti Karshyam. Pushti é a nutrição, é o fortalecimento. É quando você cria tecidos, por exemplo. Karshya é quando a pessoa está muito magrinha, está sem tecido, está fraca. Então, você forma tecido por causa do sono, você perde tecido por causa do sono. Bala, abalam. Você fica forte por causa do sono. Você fica fraca por causa do sono. Vrusha, tá? O sono deixa você com potência sexual. O sono deixa você com uma capacidade reprodutiva interessante. Kliba, tá? Ele deixa você impotente, ele deixa você fraco. Na visão masculina dessa história, Vrushatá e Klibatá significa que a pessoa está impotente ou que ela está potente, né? Mas numa visão geral, a palavra Klibata também significa fraqueza. Você está com libido ou sem libido? Eu acho que seria uma terminologia mais neutra, digamos assim, que funciona para todo mundo, né? Então, Vrusha está com libido, Kliba está sem libido. Gnanam, agnanam. Você vai ter conhecimento ou você vai ser ignorante por causa do sono. Jivitam nacha. Então, Jivita é a sua vida, né? Jivita é a sua vitalidade, é a sua própria vida. Então, ele nem botou o antônimo, ele botou Jivitam, você vai ter vida, nacha, ou não vai ter vida. Então, o na aqui é o negativo que faz a antítese do Jivitam. Então, ele só bota na conta do sono toda a tua felicidade e a tua tristeza, toda a tua formação de tecido e o teu emagrecimento, toda a tua força e a tua fraqueza, a tua potência sexual, a tua libido e a falta de libido, a formação de conhecimento, lucidez e a sua ignorância, assim como a vida e a morte. Pronto, é só isso que ele está botando na conta do Nidra. Vamos dormir? Então, vamos parar para olhar para o sono um pouquinho? Que eu falo isso muito, né, para todo mundo. O sono é um pilar da saúde. Aqui, né, um clássico do Trayopastamba, não importa qual modelo que você vai usar, de Brahmacharya ou de Brahmacharya, sem Brahmacharya com movimento e silêncio, não importa, o Nidra sempre está ali. E aí você lê lá o Porquê Dormimos, do Matthew Walker, e aí o Matthew Walker e os pesquisadores mais modernos de sono, o argumento deles é que a gente não dorme para viver. A vida é dormir. E acordar é incidental, digamos assim. A ideia dos caras é que a gente só acorda para poder dormir. Dormir que é o motivo da vida. Então, por que dormimos? Porque estamos vivos. E porque tem muita gente que pensa, né? Eu queria dormir menos, eu estou dormindo demais. Mas o Matthew Walker diz, não, dormir é exatamente o que define a vida humana. E se você acorda e você come, você busca propósito e tal, é tudo para você se divertir enquanto você está dormindo. É para você ter sobre o que sonhar, é para você ter nutrientes para você poder passar uma noite agradável, é para você ganhar dinheiro para poder comprar uma cama legal, é para você construir uma casa para você poder dormir em segurança. No final, o argumento dos caras não é bem assim, é porque eu sou meio debochado, mas o argumento deles é muito genial, porque o cara está dizendo assim, você vive para dormir, na real. Tudo que você faz na vida é para ter uma boa noite de sono no final da história, sabe? Então, é o contrário. Você não dorme para recarregar as energias para poder atacar o dia de frente. É o contrário. Você ataca o dia de frente
para poder ganhar dinheiro suficiente, ter uma casinha confortável, poder trancar a porta e dormir em paz, sabe? Você faz tudo que você faz na vida para você ter dinheiro, segurança, nutrientes suficientes para você poder dormir, porque dormir é a parada, né? Dormir é o poder. Os samhitas ayurvédicos não falam isso, mas eles botam praticamente toda a tua existência na conta do sono. Fala, se você dormir mal, você fica triste, sofrimento, fraco, sem libido, sem conhecimento, ignorante e sem vida, basicamente. A quantidade de pacientes que chegam para mim na clínica e que estão procurando uma erva e que eu só mando dormir mais é bem bizarro. É muita gente. A pessoa acha, eu não sei o que está errado, eu estou deprimido. Eu falo, você não está deprimido, você está cansada. Mas eu durmo essas horas. Mas você acorda bem? Não. Então você está cansada. Mas, Matheus, eu estou sem libido. Eu falo, não, você não está sem libido, você está cansada. Você está precisando dormir. Mas não, mas eu estou trabalhando, tenho uns filhos, meu relacionamento já tem 15 anos. Eu falo, exatamente, isso também não ajuda. Mas se você estiver cansado, é pior ainda. Porque é muito louco a quantidade de mulheres que eu recebo que falam, estou acordando a noite inteira para amamentar, estou dormindo pouquíssimo, estou me recuperando do parto. Matheus, me ajuda, porque eu estou meio que sem libido. Eu falo, pelo amor de Deus, se você tivesse com libido é que a gente tinha que conversar. Porque não tem como. Você está totalmente exausta. Não tem como ter libido, entendeu? A libido, olha aqui, ela. Vrusha tá, kliba tá. Se você não dormir direito, não tem libido. Esquece, não vai conseguir ter. Se você dormir de maneira adequada, né? Nidrayatam, você vai estar garantida a sua libido, a sua felicidade, formação de tecido adequada, a sua força como pessoa, a sua capacidade intelectual. Então, tá tudo aqui nessa conta. Aí a gente vai continuar, eu vou pausar aqui agora, pausa, porque eu sempre cometo esse erro e aí eu vou tendo que aprender com os meus erros, né? Porque a gente está na vida para isso. E aí, na nossa leitura da semana que vem, a gente vai continuar falando sobre o sono. Vai ser basicamente isso. Vão ser as referências ayurvédicas a respeito do pilar do sono. Quando é bom dormir, quando não é bom dormir, se você deveria dormir mais, se você deveria dormir menos, se você deveria dormir durante o dia, se você deveria dormir durante o dia, se você, quem é que deveria dormir mais. Enfim, ele vai viajar na batata aqui durante... Cara, olha só, deve dormir 63... Ele vai falar até o sloka número 68, a gente está no 53. Até o 68, ele vai falar sobre sono. E aí, depois do 69 adiante, ele vai falar de atividade sexual. Aí a turma vai encher, hein? Vão passar até de 20 pessoas quando a gente começar. Sexo de acordo com os samhitas. Pronto. Podia fazer uma, né, uma chamada. E acabou o capítulo. Aí o capítulo acaba lá no sloka número 77. A gente vai praticamente agora mudar de assunto no Anarakshatiaya. Vai gastar os próximos encontros só falando sobre sono, depois sobre atividade sexual, de acordo com os samhitas. Não vai ser muito maneiro, diga-se de passagem, nem façam essa propaganda por aí, porque não vai ser incrível, vai ser tipo, ok. Tem muito mais tem coisa muito mais interessante no mundo hoje em dia do que o Ashtanga Hridaya fazia lá na época dele. Então, não vai ser, tipo, a galera que vier esperando que vai ser, tipo, aqueles vídeos do YouTube. Como é que é? Tem uma mulher que é muito engraçada, que ela faz uns vídeos no YouTube sobre sexualidade. Eu esqueci o nome dela agora. Enfim, não faz diferença nenhuma para vocês. Mas não vai ser essa parada. Ai, mas agora eu tô bugado aqui querendo lembrar o nome dela. Então é isso. Nas próximas semanas, e tá na ponta da minha língua, eu vou lembrar. 58, 50 e... É isso aqui. Tipo, ó, você, pelo menos até o... Manda aí até uns 59, de repente. Os próximos 10 slokas, pelo menos, vão ser sobre Nidra. Vocês que estão transliterando, já estão dando uma lidinha antes, translitera pelo menos os próximos 10. Eu não acho que eu vou dar conta de 10, porque eles são intricadinhos. Eu vou querer parar para falar com vocês, porque a gente vai, cara, falar sobre 4 pilares da saúde, basicamente, aqui, só que de acordo com a Ashtanga Hridaya. É muito maneiro, pelo menos eu acho muito maneiro. Então, vou parar de dividir minha tela aqui com vocês. Eu acho as coisas muito maneiras. Caraca, como é que é o nome da mulher? Fala, Larissa Costa Moraes, enquanto eu estou tentando me lembrar o nome dela. Matheus, tem algum... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tem alguma indicação de horas de sono? Ai, Quantas horas? calma. Calma. Segura essa sua rede aí, que daqui a pouco eu te respondo nos próximos 10 slokas, pode ser? Porque a gente começou a pincelar o sono agora, e aí ele vai te trazer
um monte de informação sobre sono nos próximos 10. Aí, no final de tudo, você me pergunta de novo. Não é Catherine o nome dela, é que eu tô com a Catherine na minha cabeça. Você sabe, Rafa, qual é o nome dela? Eu vou morrer. Me fala, por favor. Kátia Damasceno. Kátia Carol Teixeira. Não, quem é que você falou, Rafa? Carol. Carol o quê? Carol Teixeira. Não era essa, era Kátia Damasceno. Kátia Damasceno. Sim. Pronto. Obrigado, Fábia. Agora eu vou ter que pesquisar essa Carol Teixeira, Rafa, droga. E vou perder minha próxima hora assistindo vídeos sobre a Carol Teixeira no YouTube, já entendi. Né? Eu não posso fazer isso agora, mas eu vou ter que fazer. Né? Então, assim, pro nível que a gente está acostumado em língua portuguesa, do tipo, com grandes expoentes da sexualidade, como, sei lá, tipo, Anitta, Kátia Damasceno, né, o nível de, né, poesia e sexualidade que a gente está acostumado hoje, o Vagbata vai ser a coisa mais chata que vocês leram nos últimos 15 anos, mais ou menos. Mas a gente vai falar sobre sexualidade de acordo com os samitas ayurvédicos. Tá claro, meus amores? Então, quarta-feira da semana que vem, ao meio-dia, eu vou estar em Brasília já, inclusive. Eu vou... Quem tiver por Brasília, avisa a galera de Brasília que sexta-feira eu estou chegando. Quarta-feira da semana que vem vai ter uma palestra gratuita no espaço. Eu vou avisar agora, tem que fazer um story sobre isso também. Vai ter uma palestra gratuita no Pratique Movimento, que é uma escola de movimento sensacional em Brasília. Acho que é uma das melhores do Brasil, que eu já vi, inclusive, hoje em dia. E depois vai ter um 4px no outro final de semana. E aí, por enquanto, é isso, Brasília. E aí a gente se vê na quarta-feira da semana que vem. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Raga dirogan satatanu shaktan sheshakaya prasratana sheshan otsukya moharati danjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai vihisha jamsadu vritanam bahadrama